Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Eu, Fernando Rich, escritor. Rodrigo Tavares, meu amigão aqui, careca, barbudo, novo estilo, tá com cara já. Agora com cara de escritor já. É isso aí. Também nosso grande aqui, Luciano Lima, aqui ó, o homem de Hollywood. Em breve ou não? Não sei se em breve, né? Espero que um dia. Tu me leva junto lá e vamos roteirizar tudo aqui. Bom pessoal, estamos fazendo esse vídeo aqui na Café e Prosa, nosso querido amigo Lissandro aqui também da Elo. Vamos fazer uma retrospectiva da literatura, do que nós lemos, também do que aconteceu esse ano no mundo da literatura e fazer um balanço mais ou menos do que foi lido e do que surgiu nesse ano de 2016 na literatura brasileira e mundial. Então, gurizada, vamos começar com o Rodrigo aqui, Rodrigão Tavares, que trouxe vários exemplares aqui, né? O único que trouxe exemplares para humilhar a gente. Mas fazer o quê? Ele quer ilustrar, ele quer fazer bonito. Então, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos. Eu gostaria de dividir então um pouco a minha leitura com vocês, Feg. E eu comecei o ano de 2016 lendo esse aqui, Navegue a Lágrima, da Letícia Verskovich. Casa de Sete Mulheres. A mesma autora da Casa de Sete Mulheres. E esse livro foi muito interessante, cara. Ela mudou totalmente o estilo de quem só leu A Casa das Sete Mulheres. Talvez se surpreenda um pouco com a delicadeza e com a quase linguagem poética que a Letícia escreve os seus demais romances. E esse aqui é um livro fantástico, que ele é narrado em primeira pessoa e conta a história de uma mulher que é editora e descobre uma doença grave, vai para o Uruguai e resolve contar a sua história em forma de livro. E ela aluga uma casa onde antigamente morava uma outra autora, que era editada por ela. Então as histórias das duas se misturam quando ela vai vendo os móveis da casa. Então é um livro muito interessante, muito bem escrito. E também convém a gente destacar que a Letícia tá lançando agora, o ano que vem, um livro chamado A Travessia, que é o livro 3 da Casa das Sete Mulheres. Então acho que vai ser um grande marco da Letícia agora em 2017. Ela foi roteirista também do Tempo e o Vento. Ela foi roteirista junto com Tabajara Ruas, do Tempo e o Vento. E ela já tem trabalhado bastante com a parte cinematográfica, com séries para Multishow, GNT, enfim. A Letícia é uma autora que me agrada muito e acho que ela merece ser lida, como os brasileiros merecem ser lidos. Acho que a gente lê muito pouco brasileiro. É isso aí. Lucianão, dá um destaque teu aí do 2016 na literatura, que lembre. Um livro que eu li já meio atrasado foi A Dança da Morte, do Stephen King, né, que o cara tem mais ou menos o mesmo problema quando vai ler o George R. R. Martin, que tu chega na metade do livro, tu já meio que se esquece a quantidade de pessoas que morreram durante toda a obra, né? Então tu tem que ficar recapitulando, vendo por capítulo se o pai da personagem continua vivo ou não, ou foi a mãe que morreu. O outro livro também que eu li, que eu consegui terminar de ler, foi o quarto livro do Crônicas de Gelo e Fogo, né, que é o Game of Thrones. Então, pelo jeito, nós todos aqui estamos bem empacados, né? Porque eu comecei o segundo livro esse ano e não consegui concluir ainda. Tu conseguiu concluir o quarto, tu também... Eu tô no meio do quinto ainda. Olha aí, dando uma descansada. Mas tem que descansar, é uma maratona, né? Não, mas é que tipo, tu lê o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto acontecem no mesmo tempo, né? Só que o quarto, ele pega só os personagens de um dos lados coadjuvantes. É só o lado B. E o quinto é mais os personagens protagonistas, né? Tanto que no quarto tem o Capitão da Guarda, né? O Sentinela de Dia, personagem que não tinha nos outros três e ele nem se dá o trabalho de colocar o nome, porque o cara já vai morrer, né? Então, começou o capítulo aí com o cara assim, tipo, o padeiro da esquina, morreu já, já. Nem dá bola pro cara. O Lissandro mesmo aqui me contou que quando ele tava lendo, não sei qual dos livros, acho que o segundo, o terceiro tinha um assim, esse cara aqui, não vou ler, inútil, não vai fazer diferença nenhuma pro final. Já pulava o capítulo do cara. Mas legal, eu também tô nessa aí e eu não vejo, eu tenho, agora falando em um pouco de roteiro, né, e adaptação, a gente falou de várias adaptações, por exemplo, aqui tu trouxe o Dr. Sono do Iluminado, né, que é o primeiro... A continuação do Iluminado. A continuação do Iluminado, e como a adaptação, ela se modifica, né, pra transformar pro cinema, pra um seriado e tudo mais. E o próprio Game of Thrones é uma adaptação muito mal feita do que é a história do livro, né? Tem mudanças dentro do roteiro,
que são gritantes, assim, que não tem pra que mudar. E aí vai mudando, até que chegou nessa parte que degringolou de uma vez e não é mais a história do Vocês chegaram a assistir? Sim, terminei a 7ª temporada, né? É que eu vejo que tem uma alteração bastante também, porque o George R. R. Martin não terminou a história, né? E ela já começou a ser escritas, porque eu acho que ele dá uma assistência na série, mas ele não é o roteirista-chefe, né? Eu vi que ele dirige ou roteiriza pelo menos um episódio por temporada. Isso até a 6ª temporada foi. Aí ele saiu fora, viu que não ia ter futuro. Eu acho que ele tá meio que apressando pra terminar o novo, né? O pessoal já tá apavorado que não sai nunca. Eu vi o processo de escrita dele é uma coisa meio surreal, assim. Ele escreve, sei lá, 150 páginas, descarta 120. E ele escreve em DOS, né? Escreve lá na telinha preta com letra branca, num computador que não é ligado na internet pra não ter risco de vazar. Meu Deus do céu. Que loucura. O cara é demorado. É demorado mesmo. Não, mas o que eu digo da alteração é o seguinte, eu dou sempre o exemplo do Hobbit, né? O Hobbit é um livro pequeno que virou 3 filmes, né? Um livro infanto-juvenil, né? Um livro do Game of Thrones, tu faz 8 séries, entendeu? Então tem conteúdo ali, só que tem essa pressa, esse desespero e outra, 10 episódios por temporada é muito pouco. É muita sacanagem. É muita sacanagem. E a próxima temporada são 7, 6, não é um troço absurdo. São menos episódios, então é bem louco. Assim. Bom, eu vou fazer um destaque do ano. Eu parei esse ano lendo muita coisa, assim, não muito voltada à literatura mesmo. Mais história, mais questão política. Então, das poucas coisas assim, grandes clássicos como A Queda do Albert Camus, que é muito bom. Também o Guia do Mochileiro das Galáxias foi uma dica do Lissandro aqui, né? Uma literatura nerd aí que eu resolvi entrar. E eu vou dizer uma coisa, me surpreendeu muito, assim, a maneira despojada ou irresponsável que o Douglas Adams escrevia, né? Que é muito bom e acabou inspirando um livro novo meu. Então isso eu achei muito legal, muito bacana. Então quem não leu aí o Guia do Mochileiro, que vai da criança ao adulto, serve para todo mundo, né? E outro livro muito, muito bacana, talvez eu erre o título aqui porque eu não me recordo, é o Veneno de Deus, Remédio do Diabo, não é Remédio do Diabo, agora não lembro, do Mia Couto, português Mia Couto, que é uma literatura muito, digamos assim, madura, né? Muito forte, que lembra grandes clássicos, grandes autores, também laureados com o Nobel, né? Então esse cara aí, muito pouco tempo, se seguir a linha dele, certamente será um dos grandes escritores do mundo, como ele já é, né? Mas grande lenda, assim. Traz outro pra nós. Eu tô curioso com esse aqui, ó, do John Williams aqui. O livro do John Williams é um livro chamado Stoner, e pra mim foi a grande surpresa, assim, de 2016, porque ele é um livro lançado há muitas décadas e ele foi esquecido. E quando ele lançou em vida, teve muito pouco sucesso. E a Rádio Londres trouxe ele porque ele foi feita uma tradução para a França e alguns formadores de opinião na França leram e o troço tomou uma proporção mundial. E o Stoner ele se destaca dos demais livros porque, diferente da maioria da literatura que a gente consome, ele não é um livro com uma grande história, ele não é um livro na jornada do herói, ele foge das narrativas dominantes, só que é um livro fantástico e se a gente vai ver, ele é um grande livro que conta a história de uma pessoa comum. Ele conta 50 anos da vida do Stoner. Ele começa criança e aí ele vai para a faculdade para fazer. Ele é filho de agricultores, então ele vai fazer agronomia. E no momento de epifania ele descobre que na verdade ele queria ser escritor e queria trabalhar com letras e gostava disso. Então ele acaba trocando de curso e vira professor da universidade e conta simplesmente a vida dele, com os problemas que todos nós temos. Ele tem problema financeiro, problemas de relacionamento, se separa e morre. Só que um livro tão bem escrito, tão bem construído, que ele te prende da primeira à última página. E o Stoner é contado de um modo tão delicado que tu te sente amigo dele. Ele é um livro chocante, assim. Ele foi sugestão da Letícia e eu fiquei muito surpreso com esse livro. Eu acho que gostaria de dividir com vocês a experiência. Vale muito a pena. Do Marcos Maffei, a tradução. Isso a gente sempre tem que enaltecer, né? Porque às vezes há tradutores que destroem uma obra. Não, esse aí com certeza engrandeceu. Certamente engrandeceu. Eu dou um exemplo muito do polêmico Salman Rushdie, né? Que
escreveu os Versos Satânicos e tudo mais. Os Versos Satânicos, a história é fantástica, só que é muito difícil ler o livro. É muito complicado, e eu fiquei pensando assim, ó, como ele foi ameaçado de morte, passou 9 anos exilado com outro nome e tudo mais, e vários tradutores de vários países morreram, do Japão, da Itália, teve atentados para outros também. Então o do Brasil não é um nome, como é que se diz? Um nome fictício, assim. Sim. Alguém traduziu e botou outro nome para não se identificar. Para não se identificar. Só que o livro ele é difícil dele, ele te atrai e ao mesmo tempo ele te dificulta muito a leitura, né? Então eu fiquei pensando assim, será que pegaram um tradutor meio mais ou será que a literatura do Salman Rushdie é assim? Então não tem como saber. Então, e a tradução é um negócio muito estranho. Até tem um livro que tem aqui que eu tinha sugerido ao Alessandro, não sei se já venderam, que era o A Cidade e a Cidade. E ele conta uma história de duas cidades que seriam como Livramento e Rivera. Elas são uma fronteira, só que seriam de 2 países. Só que são países que não se dão bem, então os moradores de um lado eles têm que fingir que não enxergam do outro lado. E é um livro muito louco e, em tese, ele teria sido traduzido da linguagem do país fictício que o cara criou. Então foi um dos problemas enfrentados pelo tradutor. Ele diz, olha, ou eu corrijo tudo, ou eu deixo, porque no próprio inglês, que eu não me lembro se era inglês original, ele tinha sido escrito de propósito para ser meio trancado. Então o tradutor teve o trabalho dobrado, ele teve que traduzir o livro e deixar ele truncado para aparecer uma tradução de uma língua que não existe. Então é um troço muito louco. Então a gente tem que parabenizar o pessoal que faz a tradução, porque eles reescrevem o livro, eles contam de novo a história do autor. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu pedi pro William Lagos traduzir, né? O Billy, né? Uma lenda da gente. Na época ele já tinha traduzido mais de 280 exemplares, né? E como cada língua, né, tem suas próprias especificações, assim, às vezes o tradutor ele tem que imaginar o que o escritor quis dizer com aquela, né, e tentar passar isso para outra língua da mesma forma, né? Só que a maioria das vezes o tradutor ele não tem contato direto com o autor, né? É sempre uma editora intermediando. Então ele tem que adivinhar que a linguagem utilizada por aquele, às vezes é uma gíria que o cara utilizou, né? E ele não pode traduzir ao pé da letra, né? Tem que pesquisar para fazer Tem uma história muito boa sobre tradução, que é a tradução do On The Road no Brasil. A primeira edição que foi o Peninha, o Eduardo Bueno que fez, né? Aí ele tava lá com o inglês, eu não sei se ele tava com algum problema, ele tava devagar aquela tradução, ele não tava conseguindo. E aí chega uma estagiária e diz assim, ó, resolvi teu problema. Tá aqui, ó, edição portuguesa do On The Road, na estrada. Aí ele pegou, abriu a primeira página e dizia assim, ó, eles estavam nos campos dos... Cara, eu não sei o que esses caras estão falando aqui. Vou pegar o do inglês e vou seguir. Porque o português de Portugal era pior ainda pra traduzir. Era mais difícil. Era mais difícil ainda. Joe Hill, filho do Stephen King. Eu trouxe esses 2 livros, acho que eles se comunicam, por isso que eu escolhi trazer junto. Esse ano eu li primeiro o Joe Hill, Nosferatu. Esse é um autor que eu descobri faz muitos anos com o livro Estrada da Noite. Depois eu vim a descobrir que ele era filho do Stephen King. E esse livro ele é muito interessante, eu acho que até o presente momento é o livro mais imponente e também o melhor livro feito pelo Joe. Ele é terror, é um livro muito interessante. E num resumo muito sucinto, assim, existem mundos paralelos e tem a pessoa que seria esse Nosferatu, que é o Charlie Manx, e ele consegue levar as pessoas dentro desse carro para um universo ficcional e transforma todo mundo em monstro. Ele é uma espécie de vampiro. E o outro livro que eu trouxe, que é do Stephen King, Pai, o Doutor Sono, que é a continuação do livro e do filme Iluminado. Se passa 30 anos depois. E, cara, o Iluminado seria... As crianças que têm essa iluminação serviriam de alimentos para umas espécies de vampiros também. Então, o que o Stephen King e o Joe Hill fizeram? Eles citam um personagem do outro. Então, eles contam como exemplo dos Iluminados o cara do livro do Joe Hill. E aqui também cita personagens de livros do Stephen King como se eles existissem no mesmo universo compartilhado. Então, achei muito bacana. Eu imagino como não deve ter sido a infância do Joe Hill, porque o Stephen King numa sala escrevendo, a mãe dele escrevendo outra, porque ela é escritora, e o cara pegando esse monte de referência. Sabe o nome da mãe? Eu não tenho o nome dela aqui, cara. Tabitha King, não sei. E por que Hill? Porque ele é Joe Hill King.
Ah, pô, E ele não quis usar o nome porque quando ele se lançou era meio escondido, que ele era filho do Stephen King. Talvez Bom, até pra aqui, não... ó, para os nossos, como é que chama? Telespectadores. Não sei lá o que vocês são. Eu descobri agora, sentando aqui na mesa, que o Joe Hill era filho do Stephen King, então... Eu acho que é proposital isso, né? Ele conseguiu. Se ele queria isso, ele conseguiu. Ele se escondeu muito bem. Mais algum destaque, Luciano? Não, agora do Joe Hill eu li o Pacto esse ano, no início desse ano. É muito bom também. É muito bom, só que o filme, aí o que a gente tá falando da adaptação, é terrível. Né? Então, se tu vê o filme e depois assim, eu sugiro que não assista o filme, vá ler o livro, né? E depois vai assistir pra se incomodar. Eu faço isso. Se tu assistir o filme antes, tu não vai ter a curiosidade de ler o livro. O filme é ruim. O Daniel Radcliffe, né, que fez o Harry Potter, é o protagonista também no Pacto, mas olha, terrível. O filme se chama Amaldiçoada. Ah, eu sei. Agora entendi. Mas existem adaptações que são fiéis, né? Tem. Por exemplo... Poderoso Chefão, o 1984, né? Que foi lançado em 1984, o George Orwell é perfeito. Não tem nada de pôr nem tirar ali. É verdade. Então tem algumas adaptações que funcionam muito bem. Sim, não, mas, por exemplo, a gente vai ver os Jogos Vorazes, não sei se vocês chegaram a ler. Os Jogos Vorazes, eles têm uma grande diferença do livro pro filme. Mas uma das roteiristas foi a autora do livro. Então aquele negócio, ela viu que o universo que ela criou no livro, se colocasse, né, ao pé da letra para um filme, ia ficar muito fantasioso e as pessoas iam abandonar, talvez, a própria história. Né? Acho que a gente tem que chamar os comerciais. Tem que chamar os comerciais? Hoje, na sessão da tarde... Westeros é uma terrinha do balacobaco, onde acontecem disputas radicais entre os 7 reinos, para ver quem irá controlar o troninho mais serelepe do pedaço, conhecida sempre por suas temperaturas muito loucas. And winter is coming. Você irá conhecer personagens como Nelson, Roberval, Ariadna, Sonsa, João das Neves, o Garoto Chá, Tyrone, Casal Incesto, Dandara e muito mais. A série com os atores mais bem preparados para os roteiros mais complexos. Hold on. Khaleesi. A série da atualidade com mais peitinhos por episódio. Uma das séries mais premiadas da HBO, com os prêmios de melhor ator, melhor atriz, melhor mamografia, melhor remédio para dor de garganta, melhor friendzone, melhor alpinista, melhor pior alpinista, melhor manicure, melhor filho, melhor puta, melhor filho da puta, melhor amor entre irmãos. Literalmente, melhor creme para rugas, melhor odor, melhor personagem que não tem um nome sujo no Serasa. Lannister always pays his debts. Melhor shampoo, melhor zelador do Harry Potter e muitos outros prêmios. Dos criadores de Frozen, Todo Mundo Quase Morto, e estrelando Orlando Bloom como o cara que não sabe nada. You know nothing, Jon Snow. Xuxa como o Rei Insuportável e Gretchen como o Dragão. Escrita pelo autor que mata mais que malária e dengue juntas, O Jogo do Banquinho. E aí, vai assistir hoje a série mais divertida, maluca, irada, radical, insana, supimpa, trilegal do pedaço? Not today. E voltamos. Pessoal, é o seguinte, ó. Agora a gente buscou aqui alguns outros exemplos, a gente tá falando em adaptações. Watchmen mesmo, que é um quadrinho lendário do Alan Moore, né, que é um gênio também, um cara monstro. Essa aqui talvez seja a maior adaptação pro cinema que existe, é mais fiel que isso aqui impossível. Então, esse é um bom exemplo. É um bom exemplo de uma adaptação... De uma adaptação perfeita, né? Perfeita, bem feita e que deu muito certo. Vamos falar um pouco de roteiro aí do Harry Potter e a Criança Amaldiçoada? Ah, sim. Só que ao contrário desses, o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é um roteiro de uma peça de teatro, né? E o livro, ele foi exatamente, né? Exatamente não, tem algumas alterações, mas pegaram tanto que tu vê aqui que a estrutura é bem diferente. Eles pegaram o roteiro que o John Tiffany e o Jack Thorne escreveram, né, porque se basearam na história da J.K. Rowling, e
fizeram um livro disso, né? Claro, muita gente se decepcionou porque não está acostumado com essa estrutura, né, com essa linguagem que é totalmente diferente, né? Porque tu vê ali num livro diz Alvo Dumbledore falou de forma né, grosseira. Isso é uma forma shakespeariana. Exato, né? Porque aqui só tem alvo. E se eu não fizer isso, né? Então tu tem que imaginar ainda mais a forma com que o personagem está falando, né? Então tu toma as vias do ator, né? Porque o ator está interpretando ali, ele tem que imaginar a forma do personagem e tu também, né? Esse é um bom exemplo de produto muito vendável, né? Sim. Por exemplo, se tu fosse pensar em começar um livro assim, por exemplo, nós aqui que somos escritores, vamos nos chamar de iniciantes, porque Com certeza. Sim. temos muito chão pela frente. Se a gente resolvesse, vamos fazer um livro assim, escrito dessa maneira, ninguém ia dar bola, né? Só que, assim, tipo, não dá tempo de romantizar. Vai assim mesmo que o pessoal vai comprar. Vamos comprar de qualquer jeito. É um sucesso de vendas, né? Foi o número 1 da Amazon nesse ano, né? Então tu já vê que mesmo uma história, eu acho que já faz 19 anos do último Harry Potter, é uma história que continua né, chamando a atenção do público, tanto que o filme também foi um sucesso, né? Os Animais Fantásticos. Isso. Os Animais Fantásticos, isso aí. Falando em roteiro, tu tá mergulhando de cabeça em roteiros? Sim, mais do que na literatura, assim, né? Porque pelo que eu tenho visto ultimamente, né? O que eu tenho de experiência, assim, né? Minha curta experiência, eu vejo que tu tem muito mais abertura de produtoras, assim, interessadas em ver novos projetos do que editoras, talvez pela quantidade de produtos que eles recebem, né? Então, quando tu faz um roteiro e faz um projeto, né, em cima deles, né, e aí isso facilita a editora, né, a não precisar ler todo o teu roteiro para saber sobre o que se trata, se é um bom material, né? Às vezes vem um projeto ali, é acessível, eles já dão uma olhada no roteiro para ver, porque a editora, pelo menos, né, do meu ponto de vista, o trabalho dela, ela não é primordial em cima do livro. O livro, a história é 80% responsabilidade do autor, né, o resto. Agora, um roteiro, eu acredito que seja 50-50. Porque Com a produtora. Exato. Porque se tu pega lá uma produtora que não faz um trabalho, né, tão bem quanto deveria, ela pode estragar totalmente a história, né? Até porque tu escreve o roteiro, o diretor depois vai dar o ponto de vista dele em cima, né? Ele vai potencializar a história, né? Assim como a produtora. Então, hoje eu estou vendo mais acesso, né, a produtoras, tanto que eu estou trabalhando em conjunto com uma produtora de São Paulo e uma de Porto Alegre para tentar duas histórias levar adiante, né? Tirar do papel. Vamos ver o que acontece. Perfeito. E tu transformando um livro... Juntamente com o Luciano a gente está transformando o Noite Escura, que é uma Pulp Fiction que eu já lancei faz alguns anos aqui em Bagé, e hoje em dia ela está crescendo um pouco mais. A gente está trabalhando num projeto de adaptação no mesmo formato, assim, vamos ter esse roteiro pronto, o roteiro é todo do Luciano, ele só aproveita o arco narrativo da minha história, e a gente vai tentar, em contato com produtoras, enfim, para ver se a gente consegue tirar esse livro do papel. Eu acredito que hoje em dia o escritor e qualquer pessoa que queira começar a tentar achar espaço no mercado editorial e viver de inventar, que eu acho que talvez seja o nosso sonho em comum, a gente tem nossas profissões, a gente paga nossas contas com outras coisas, mas o sonho e o objetivo é, quem sabe, num futuro a gente conseguir viver de escrever. Claro. Esse é o meu objetivo e acredito que talvez seja o de vocês também. Então, a gente tem que aproveitar essas multifaces do mercado e ir atrás. Tipo, eu não tenho conhecimento técnico para fazer o roteiro, mas o Luciano está se especializando nessa área, então ele está fazendo. E a gente está procurando, eu acredito que, como tu bem faz já, Feg, o escritor iniciante, a gente tem que ser multifacetado. A gente tem que ser escritor, mas a gente tem que ser nosso próprio editor. A gente tem que aprender um pouco de marketing. A gente tem que saber diagramar. A gente tem que ter uma ideia de direção de arte para conseguir fazer uma capa bacana.
Então, esse é o caminho que os escritores modernos estão trilhando para conseguir o seu espaço. A gente sonha que algum dia, quem sabe, uma editora nos encontre e aí nos facilite, deixa a gente só escrevendo, a gente sonha. Mas sonhar não adianta nada, a gente tem que trabalhar, né? Eu acredito que a gente tá tentando, a gente tá trabalhando. Isso aí. Eu quero mandar um beijo pro grande Marcelo Amado, né? Nosso amigão Lissandro, que agora será o meu novo editor no meu novo livro E Cuidado com o Sal, lá na editora Estronho. Um beijo, aí, Marcelo. Um beijo. Tudo encaminhado aí, então se prepare em 2017 aí, ó. Quero ver todo mundo comprando. Um ano de bons projetos. Tomara, né? É isso aí. Acho que era isso, hein, pessoal? Perfeito. Né? Vamos gravar mais vezes, o Lissandro vai nos convidar. Vai ter chopp da próxima vez. Baixo, tá? ô Alessandro, faltou, né? Vamos gravar 2h30, baita borracheira, mas vai dar tudo certo. Vamos fazer uma sequência em séries, a gente grava tudo num dia só. Tudo num dia só. É isso, pessoal, e vem no Café e Prosa, aqui em Bagé. Aqui vamos prestigiar o João o Teles Alessandro. 1228. Ah, viu? Boa. Pessoal, olha só, curta o vídeo aqui, por aqui, tá? Segue o canal aqui no YouTube, tá? As redes sociais vão aparecer aqui magicamente. Vamos Vão colocar aparecer aqui? As redes vão aparecer aqui, tudo. É, aqui? É, por tudo. Vão aparecer por aqui um monte de coisa aqui e vocês usem isso tudo e mantenham-se ligados no canal. Vamos colocar na descrição os nossos também, né? É, vai ter na descrição, vai ter na os descrição nossos os nossos também. Vai Boa, ter. vamos fazer um marketing, né? É, o Homem e Seus Demônios, Hotel Califórnia, aí, gurizada, Todo mundo. É, que é uma loucura. Um abraço!